Olá e bem-vindos a mais um episódio de Liberdade para Escolher. No programa de hoje a gente vai começar falando sobre a proposta do PT de acabar com o teto de gastos. Eu não queria falar sobre esse assunto, mas eu sinto que eu vou ter que falar, vou ter que tocar nesse assunto para explicar aí quais seriam os grandes impactos no poder de compra dos consumidores se a gente acabasse com o teto de gastos. A gente vai falar também sobre a União Europeia, que aprovou recentemente um tipo de carregador comum padrão para os carregadores de celular, tablet, computadores, enfim, para todos os tipos de eletrônicos pequenos que tem aí na Europa, vai ter um carregador comum. E a gente vai terminar falando sobre a economia compartilhada. O que é a economia compartilhada, quais são os benefícios e por que está ganhando tanta atenção entre os consumidores. Então vamos começar falando brevemente sobre a proposta do PT de acabar com o teto de gastos. É um assunto aí muito polêmico, um assunto que essa semana está rolando bastante, principalmente no Twitter, nas redes sociais, mas também na mídia convencional. Eu acho que é importante a gente tocar aqui no assunto, explicar um pouquinho o que é o teto de gastos e por que ele é tão importante e por que ele, de certa forma, protege também o poder de compra dos consumidores. Então o teto de gastos, de uma forma bem simples, ele é a forma que existe dentro do nosso conjunto de leis para limitar os gastos totais, as despesas totais do governo, né, exigindo que tenha uma determinação de prioridades. Ou seja, no Brasil, com todos os impostos que são recolhidos, não falta dinheiro. O Brasil é um país que arrecada bastante dinheiro e tem bastante dinheiro para todos os projetos sociais. O que significa que a gente não precisa de mais arrecadação. A gente precisa de prioridade onde a gente vai gastar os recursos que são arrecadados. Então, o teto de gastos, na verdade, ele obriga o governo a escolher quais são os projetos mais importantes. Ele obriga o governo a escolher quais são os projetos que ele vai priorizar e quais projetos ele vai trabalhar primeiro. E é importante a gente também lembrar que quem aprova o orçamento que o governo depois vai ter que seguir é o Congresso Federal. O Congresso Federal é que aprova o orçamento, quanto o governo vai gastar, e depois o governo, que é o executivo, ele vai aí distribuir nos projetos, nas ações que ele quer fazer, que foram as promessas de campanha. O teto de gastos, ele vai limitar para que o governo não gaste mais do que foi aprovado dentro do orçamento. Vai obrigar o governo a priorizar quais são os projetos mais importantes e alocar o recurso nos projetos que são mais importantes. E por que tirar o teto de gastos vai aumentar a inflação, né? A gente já falou aqui, eu falei no episódio 3 do podcast que chama Causas da Inflação nos Estados Unidos, que a inflação, ela é basicamente o resultado de 3 coisas. Os gastos excessivos do governo, colocar mais dinheiro em circulação, então quando o governo imprime mais dinheiro para colocar em circulação, e desequilíbrio entre oferta e demanda. O caso do Brasil aqui, a gente também já falou bastante. Se você voltar lá no episódio 8, eu falei sobre a política monetária expansionista e como é que o Brasil vem gastando e imprimindo dinheiro nos últimos anos. E vale a gente lembrar aqui que nos últimos 27 anos que o real existe, então os últimos 27 anos de existência do real brasileiro, 30% de toda a moeda que está em circulação hoje, eles foram produzidos nos últimos 12 meses, ou seja, durante o governo Bolsonaro. Obviamente, a gente fala aqui bastante do PT, a gente fala bastante do Bolsonaro, a gente não tem político de estimação, a gente não tem político favorito, a gente foca em políticas, a gente quer aqui conversar e argumentar sobre as políticas e ver o que é melhor para o Brasil, independente se é um candidato ou outro. Então eu gosto muito de reforçar isso, porque se você pegar 1/3, basicamente, de toda a moeda que está em circulação hoje no Brasil, ela foi impressa nos últimos 12 anos. Obviamente, a gente teve pandemia, o governo quis incentivar a economia injetando dinheiro, e por isso a gente imprimiu mais dinheiro nesses últimos 12 meses. Mas, se você pegar todo o real que foi produzido aí nos últimos 12 anos, então isso envolve o governo do PT, isso envolve o governo do Michel Temer, enfim, envolve todos os governos, mas mais fortemente durante o governo do PT e mais fortemente agora durante o governo do Bolsonaro, 65% de toda a moeda em circulação hoje no Brasil, ou seja, mais da metade de todo o dinheiro que está em circulação hoje, ele foi imprimido, ele foi impresso nos últimos 12 anos. Ou seja, nos últimos 12 anos, praticamente mais da metade do dinheiro aí que está em circulação, ele foi produzido durante esse período. Ou seja, dos 27 anos que o real existe, se você pegar os últimos 12 anos e principalmente o último ano, foi o maior
período aí, o período onde colocou mais moeda em circulação. Colocando mais moeda em circulação, a gente já explicou aqui no podcast, isso coloca mais dinheiro na mão das pessoas. Mais dinheiro nas mãos das pessoas significa que você tem mais inflação. As pessoas pagam mais, né? O preço das coisas sobe porque você tem mais dinheiro aí para as pessoas utilizarem e comprarem. Então, causa um desequilíbrio entre oferta e demanda nos preços e isso causa inflação. O controle na verdade, o descontrole na inflação, ou mesmo uma crise hiperinflacionária, né? Ela é consequência, como a gente falou, de imprimir mais dinheiro, colocar mais dinheiro em circulação. Mas isso também gera uma perda de credibilidade. Isso gera uma perda de credibilidade para o governo brasileiro, isso gera uma perda de credibilidade para a economia brasileira. E, como consequência disso, você também tem fuga de dólares, você tem o Banco Central aí tendo que responder e aumentar a taxa de juros para poder controlar a inflação. Isso é super ruim para os consumidores, porque se você tem aí uma taxa de juros mais baixa, você incentiva as pessoas a consumirem, você tem um equilíbrio melhor entre oferta e demanda. E quando você tem a inflação alta, porque você está imprimindo dinheiro e aumentando os gastos do governo, o Banco Central não tem outra opção a não ser aumentar a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros significa que você está tirando um pouco de dinheiro em circulação. Você está falando que as pessoas, em vez delas continuarem consumindo, elas vão postecipar o consumo, porque eles veem mais vantagem hoje de deixar o dinheiro aplicado, o dinheiro parado, o dinheiro rendendo. Você rende mais quando a taxa de juros está mais alta. Isso também desincentiva você ter compras no crédito, você ter financiamento de imóveis. Então, por outro lado, isso também desacelera muito a economia. Esse é o objetivo de você aumentar a taxa de juros, é desacelerar a economia de forma que você torne os números da inflação para um patamar mais aceitável. E uma das coisas que eu vi, só para encerrar essa primeira parte aí do programa do PT, eles falavam que a grande incentivo, o grande motivo pelo qual eles querem tirar o teto de gastos é porque eles querem dar mais dinheiro para as pessoas mais pobres. E aí a minha pergunta é, você quer diminuir a pobreza no Brasil? Que tal respeitar o orçamento e fazer exatamente o que está no orçamento e os valores que estão dentro do orçamento? Que tal acabar com o fundo eleitoral que rouba um monte de dinheiro que a gente poderia investir em educação, saneamento, saúde e um monte de outros projetos sociais, inclusive para erradicar ou diminuir a pobreza no Brasil? Que tal diminuir os impostos e dar mais dinheiro no bolso das pessoas para que eles possam gastar? Que tal atualizar a tabela do imposto de renda, que está desatualizado há muitos anos e a inflação já elevou aí o orçamento das pessoas? Isso significa que elas estão pagando mais imposto de renda porque a tabela não foi atualizada. Então, pessoas que poderiam ser isentas hoje estão pagando imposto de renda. Então, você quer proteger os mais pobres? Por que não atualizar a tabela do imposto de renda? Que tal parar de imprimir dinheiro, que é a principal causa da inflação, né? E que tal começar aí a pensar nos mais pobres em vez de fazer projetos que sejam populistas e um monte de projeto social que é populista simplesmente para poder ganhar voto, principalmente quando a gente está em ano de eleição. Então, assim, as soluções do Brasil, principalmente a solução para a pobreza no Brasil é fácil. Existe um monte de coisa aí que já foram provadas que dão certo, um monte de coisa que a gente pode implementar rápido, fácil, a gente só precisa de boa vontade do Congresso, mas a verdade é que o problema que é difícil no Brasil é a política. Esse é o problema que é difícil de resolver no Brasil. Não é o problema da pobreza. A pobreza, se a gente quisesse, a gente conseguiria em uma década erradicar a pobreza no Brasil e transformar o Brasil em um dos melhores países com melhor qualidade de vida para se viver. O problema é que a gente tem uma política velha, uma política ultrapassada e uma política que defende os privilégios dessa classe política. Esse é o grande problema do Brasil. Então, a minha mensagem hoje para, principalmente as pessoas que apoiam aí o PT, que estão dentro do programa do PT, mas também para os bolsonaristas que apoiam o Bolsonaro, que têm gastado muito, imprimido um monte de dinheiro, é a causa da inflação hoje. Não estou dizendo que o PT também não tem culpa, porque a gente já falou também aqui no podcast, em outros episódios, a culpa que o PT teve em trazer o Brasil para o patamar que ele está hoje, mas ambos os lados estão errados e ambos os lados têm culpa em deixar os pobres cada vez mais pobres e, principalmente, atrapalhar a vida dos consumidores e tirar o poder de consumo dos consumidores. Então, só para terminar, sem responsabilidade fiscal, o real se desvaloriza, o dólar fica mais caro e a inflação e os juros sobem. E
O mais pobre, que nem eu falei, é o que ele perde, porque com o aumento aí dos preços da comida, luz, gás, água, aluguel, crédito, tudo fica mais caro e fica mais inacessível. As pessoas costumam falar, né, que investir no Brasil é só para brasileiro, porque para você ter essa coragem, porque o Brasil é tão imprevisível, né, pra você ter essa coragem é só para brasileiro. E na verdade eu acho que o Brasil é o país mais seguro e mais previsível que tem, porque a gente não corre o menor risco de dar certo. Do jeito que as coisas vão, uma coisa é certa, que a gente não vai dar certo mesmo se a gente continuar desse jeito, tá? Então, é isso que eu queria falar sobre o teto de gastos. Se você não concorda ou concorda, deixa seu comentário aqui se você estiver assistindo no YouTube, porque eu vou responder, eu posso comentar talvez num próximo vídeo. Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre essa polêmica aí do teto de gastos. Vamos falar agora da segunda pauta aqui do podcast, que é a União Europeia chegou num acordo num carregador comum. Então deixa eu explicar mais ou menos a situação, porque às vezes as pessoas estão no Brasil, elas não sabem muito bem o que está acontecendo na Europa, mas muitas das coisas que acontecem na Europa e nos Estados Unidos, depois de um certo tempo, depois de alguns meses, alguns anos, essas políticas acabam sendo importadas também para o Brasil. Os políticos no Brasil adoram olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa e trazer, roubar umas ideias, inclusive as ideias que não dão certo, e trazer isso para o Brasil. Então, um pouquinho de histórico, né? Na última década, o Parlamento Europeu, ele tem pedido para a Comissão Europeia apresentar uma proposta sobre uma solução para que as empresas de tecnologia tenham um só tipo de carregador para todos os devices, né, para todos os produtos eletrônicos que são pequenos, por exemplo, tablets, celulares, computadores portáteis, enfim, eles queriam uma solução de um único carregador. Só para você também entender como é que funciona na União Europeia, por que é o parlamento que está pedindo isso? Porque o parlamento ele não propõe agenda legislativa. Quem faz isso é a Comissão Europeia. A Comissão Europeia propõe, né, faz uma proposta de alguma nova lei, alguma nova regulamentação, e depois isso vai ser aprovado dentro do Parlamento Europeu. Mas o Parlamento Europeu não tem iniciativa legislativa. Então, o que o Parlamento pode fazer é realmente ficar pedindo e instigando a Comissão de que ela traga ou proponha alguma coisa. E foi o que aconteceu. A proposta legislativa ela foi apresentada aí no dia 23 de setembro de 2021, e essa proposta era realmente qual que vai ser o novo tipo de carregador, né, para todos esses aparelhos. Como eu interpreto essa legislação? Primeiro que eu acho que, com tudo que está acontecendo no mundo, guerra na Ucrânia, problema de inflação alta na Europa, alto custo energético na Europa, falta de diversificação na matriz energética na Europa, ou seja, tem um monte de problema que a União Europeia, o Parlamento Europeu e a Comissão poderiam estar se preocupando, mas eles estão preocupados em padronizar qual que vai ser o novo tipo de carregador. Eles falam que tem 11 mil toneladas de lixo eletrônico, que eles chamam que é o waste, todos os anos devido a você ter que ficar trocando o seu dispositivo e ter diversos tipos de carregadores, os bricks, que são justamente o que você encaixa o cabo para depois colocar na tomada. Então, eles falam que isso gera um monte de lixo, então a gente tem que combater esse lixo eletrônico. E também eles falam que vai ser um benefício para o consumidor. Só que eu não vejo dessa forma. Eu acho que colocar através de uma regulamentação qual que vai ser o tipo de carregador que agora a gente vai ter que respeitar nos próximos anos, acaba desincentivando a tecnologia. E eu acho que também é o momento errado, porque a gente está falando de ter um tipo de carregador, e aqui o padrão que eles escolheram é o USB tipo C, né, o USB Type-C, é o tipo que eles escolheram para ser o padrão. Obviamente, é realmente um tipo que todas as empresas hoje de tecnologia, eles vêm utilizando. É muito prático, é confiável, a quantidade de carga que você consegue passar por ele é muito boa, a quantidade de informação que você consegue passar por ele também é muito boa. Mas o que acontece, no fim das contas, é que você desincentiva a inovação. Então, significa que agora a gente vai ficar preso num tipo de cabo que a gente não sabe daqui quanto tempo eles vão atualizar essa diretriz. Se as empresas, por exemplo, inventassem um novo tipo de cabo que fosse melhor, mais rápido, mais eficiente, isso significa que esse cabo não poderia ser implementado, não tem incentivo para as empresas mudarem e pesquisarem novos tipos de cabo, porque o padrão é aquele. Então, isso também eu acho que vai acabar influenciando outras partes do mundo, porque empresas menores que não têm os recursos que outras empresas grandes têm, se eles estão dentro do mercado europeu, eles vão querer padronizar, fazer o mesmo padrão, isso vai acabar afetando também os consumidores no Brasil, os consumidores nos Estados Unidos, porque o padrão que foi escolhido aqui pode acabar sendo o padrão também que vocês vão ter aí, que vocês vão ter nos seus próximos dispositivos, celulares, enfim. Então, vou falar para vocês o que está nessa regulamentação e a gente vai poder discutir aqui um pouco, né? Até
do outono de 2024, então, o USB-C tipo C vai se tornar a porta de carregamento comum para todos os telefones celulares, tablets, câmeras na União Europeia. Os negociadores do Parlamento e do Conselho concordaram essa semana. Então, quando os dois concordam, isso depois agora vai ser votado, mas se já foi concordado, muito provavelmente isso vai passar aí nos próximos meses. O acordo provisório que eles fizeram sobre essa diretiva de equipamentos de rádio, então, na verdade, eles estão atualizando uma diretiva que já existe, né, que é a diretiva de equipamentos de rádio, e ela altera e estabelece uma solução única de carregadores para determinados dispositivos eletrônicos. Esta lei faz parte de um esforço mais amplo da União Europeia para tornar os produtos da União Europeia mais sustentáveis, reduzir o lixo eletrônico e facilitar a vida dos consumidores. Uma das coisas... Por que eles falam que isso vai tornar os produtos mais sustentáveis, né? Porque na legislação também agora eles falam que não tem mais obrigatoriedade de incluir os cabos e carregadores junto com o produto. Então, se vai ter um padrão que é o USB-C, significa que quando você comprar um novo celular, não vai ter o carregador e não vai ter o cabo junto. Significa que se você quiser comprar o carregador e o cabo, você vai ter que comprar à parte. Porque é o padrão, provavelmente você já tem esse cabo em casa, então isso não vai vir mais com os novos dispositivos. Quando você compra alguma coisa, você está acostumado sempre a receber um cabo, um carregador para aquele produto que você está comprando. Agora que vai ter um padrão, os produtos vão ser vendidos só o produto. Não vai ter mais nenhum tipo de acessório incluído, você tem que comprar o acessório à parte. Por isso que eles falam que vai ser mais sustentável. Não vai ter junto na caixa um monte de cabo que talvez você não precise porque você já tinha esse cabo em casa. Então, mais ou menos essa é a ideia. Eu acho nobre a ideia que eles estão fazendo, mas a gente vai discutir aqui porque que eu acho que isso vai diminuir a inovação e acabar sendo prejudicial para os consumidores. Mas vamos continuar aqui lendo o que está dentro dessa regulamentação, né? Sobre as novas regras, os consumidores não precisarão mais de um dispositivo de carregamento e cabos diferentes todas as vezes que comprarem um novo dispositivo e poderão usar um único carregador para todos os seus dispositivos eletrônicos portáteis de pequeno porte. Celulares, tablets, e-readers, fones de ouvido, câmeras digitais, consoles de videogame portáteis e alto-falantes portáteis recarregáveis terão esse mesmo tipo de cabo, que é o USB-C, independentemente do fabricante. Ou seja, quem vai ter que se adaptar mais para esse novo cenário, obviamente, é a Apple. A Apple tem seus cabos prioritários, que são, por exemplo, o Lightning, eles têm outros tipos de cabos, o MagSafe, se você olhou aí o lançamento dessa semana da Apple, eles vão lançar o novo notebook MacBook Air, né, com o chip M2, e eles agora mudaram o cabo que era antes um USB-C, né, no M1, eles mudaram agora pro MagSafe. O MagSafe era uma coisa que os consumidores estavam pedindo muito. Os consumidores gostam do MagSafe, porque basicamente ele é um encaixe através de ímã, então se você simplesmente passa no cabo ou puxa o computador, em vez disso estar preso no computador, então se alguém, por exemplo, passa no cabo e isso pode puxar o computador da mesa e cair no chão e quebrar o computador, com o MagSafe simplesmente solta. Então, quando ele solta, por causa que ele tem o ímã ali, o ímã não é muito forte, então significa que quando ele solta, significa que o computador provavelmente vai estar mais seguro e isso não vai acontecer. Os consumidores amam esse produto, eles amam o MagSafe, a Apple tinha tirado isso de circulação e agora eles trouxeram de volta. Isso são pequenas inovações que os fabricantes podem fazer e que eles vão estar desincentivados a fazer. Uma forma que a Apple encontrou de contornar isso aí, se você mora principalmente aqui na Europa, você vai notar que os cabos, então quando você compra um iPhone novo, o cabo que conecta no iPhone é o Lightning, então é o mesmo produto, o iPhone, ele é o mesmo produto em qualquer lugar do mundo que você compra, ele vai ter a conexão com Lightning e não com USB-C. Só que a outra ponta, que antes era o USB tipo A, agora virou um USB-C. Então, a parte justamente que conecta no carregador é o USB-C. Essa foi a forma que a Apple encontrou de estar dentro da regulamentação, mas não ter que atualizar os produtos dela. Pode ser que no futuro eles também mudem o iPhone, a entrada ali do iPhone, o encaixe do Lightning para o USB-C, mas a Apple gosta muito do Lightning, eles acham que é um produto melhor, era com certeza uma conexão muito melhor do que o USB-A e o USB, sempre, USB, os que tinham anteriormente, era realmente muito, muito melhor, então em termos de conectividade, em termos de transferência de dados, ele era um tipo de cabo de conexão melhor, ela era menor também, principalmente para dispositivos menores, e agora, com o USB-C o padrão, talvez a Apple aí dê a sua, tenha que se atualizar, tenha que se enquadrar, né? Uma outra coisa ruim aí que vai acontecer... a última coisa, né, que os computadores portáteis, então laptops, eles também terão que ser adaptados aos requisitos 40
após a entrada em vigor dessa nova legislação. Uma coisa que eles também estão limitando agora, já que eles estão limitando todos os cabos e todos os carregadores, é a velocidade de carregamento. Então, eu quero falar aqui, tocar em duas coisas, que eu não consigo entender por que o Parlamento Europeu está tocando nesse assunto, como eu falei, com um monte de outras coisas importantes para falar, discutir e aprovar, eles estão falando sobre carregador padrão. Mas, basicamente, hoje a gente vive numa situação em que os consumidores, eles querem carregadores velozes, eles querem carregadores rápidos, e hoje a gente tem carregadores e cabos que conseguem carregar o telefone de 0 a 80% ou 0 a 90% da carga em apenas 15, 20 minutos. Então, super carregadores, vários modelos de telefone já têm esse tipo de tecnologia de carregamento rápido. E uma outra coisa, que então agora que com essa limitação, né, as empresas também vão estar desincentivadas a inovar e trazer produtos que venham dessa forma, o que é péssimo para o consumidor, porque o consumidor está querendo e está gostando muito desses carregamentos rápidos. E a outra coisa que também está na moda agora são os wireless charging, que basicamente você não tem que conectar, né? Você simplesmente apoia num carregador na mesa e aí faz uma transferência ali de energia entre o carregador e o celular através de 2 coils que tem atrás, né, do dispositivo, faz a transferência aí da carga da energia, que daí você nem precisaria do cabo. Então, é prejudicial para o consumidor pelo fato de que o consumidor vai ficar privo de inovações que podem surgir no futuro. Ele vai ficar privo de tecnologias de carregamento rápido, porque agora é um padrão, e só Deus sabe quando que eles vão atualizar essa diretiva. Então pode significar que no Brasil, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo a gente tenha realmente um produto mais inovador, mais avançado, e que na União Europeia os consumidores lá fiquem para trás porque não foi aprovada uma atualização da diretiva de rádio que aí eles estão criando e estão lançando agora. Então, mensagem aqui que eu quero falar e trazer isso para o Brasil, principalmente se tiver algum aí político brasileiro que está pensando em fazer uma coisa similar, não faça, deixa o livre mercado, deixa o mercado inovar, o mercado trazer as melhores coisas para os consumidores. O único incentivo que as empresas têm em termos de lucro é trazer o melhor produto e o melhor serviço para os consumidores. É isso que elas fazem dia e noite, é isso que as empresas mais se preocupam, é a única coisa, a razão de existir de uma empresa é dar produtos e serviços que os consumidores querem, que querem pagar para eles poderem ter lucro e, obviamente, dar lucro para os seus acionistas. Esse é o modelo de negócio. Se você coloca restrição, e principalmente restrições necessárias com tantas outras coisas aí que tem para acontecer, acaba sendo um desincentivo, um passo para trás, eu acho, em toda uma economia, e uma economia que rende e que gera um monte de recurso, um monte de empregos, que é aí essa parte de tecnologia de devices que são de eletrônicos menores, pequenos, de portáteis, né? Então, é essa a mensagem que eu queria falar com relação à União Europeia. Acho que muitos de vocês aí não têm noção do que está acontecendo na União Europeia, então eu gosto de trazer um pouco também desses assuntos de vez em quando. Agora vamos para o nosso último assunto, que também é super bacana, mas antes da gente ir para o nosso próximo assunto, eu só quero te pedir uma coisa. Se você ainda não curtiu esse vídeo, se você ainda não se inscreveu no canal e se você ainda não ativou o sininho para receber as notificações aqui no YouTube, vai lá, ativa as 3 coisas. Isso ajuda muito a gente a divulgar nossa mensagem e ajuda a gente a crescer aqui no YouTube. E se você não conhece, vai lá também conhecer o nosso podcast, que é a versão áudio deste vídeo. Ele fica disponível também no Spotify, no Google Podcast, na Apple, enfim, qualquer lugar onde você quiser ouvir. A gente está, inclusive, no podcast 2.0. Você pode aí doar satoshis para esse programa, que vai ajudar também a gente a financiar um pouco dos trabalhos e das coisas que a gente está fazendo, tá? Vamos agora então para o nosso último assunto, que é Sharing Economy e economia compartilhada. Eu quero começar falando um pouquinho o que é economia compartilhada, explicar para vocês, e depois falar um pouco de um projeto que a gente trabalhou aqui no Consumer Choice Center, Centro de Escolha do Consumidor, um índice que a gente lançou com as melhores cidades para o Sharing Economy. Mas se você não sabe o que é Sharing Economy, né? Na semana passada, eu postei aqui no canal do YouTube um vídeo sobre carros compartilhados na Europa, onde eu ensinava aí como é que funciona, quais são as vantagens, como é que você pode pegar um carro. Basicamente, você tem um monte de carro espalhado pela cidade. Com o aplicativo, você simplesmente desbloqueia o carro, e são BMWs, Mercedes, Citroën, Peugeot, Mini Cooper, enfim, um monte de marca, carros a gasolina e carros elétricos, que carros elétricos, são uma maravilha de dirigir, são super bacanas de dirigir, são super divertidos, principalmente na cidade. Então, é
é uma tecnologia, uma coisa que está ganhando muita notoriedade, está ganhando muito adesão também dos consumidores, porque é um serviço muito prático. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, vai lá assistir o vídeo, porque é super bacana, eu conto como funciona. Mas você não sabe o que é economia compartilhada, né? Na verdade, é um sistema socioeconômico, porque você junta a parte social e a parte econômica, com um foco no compartilhamento de recursos. Podem ser eles físicos, podem ser eles humanos, podem ser eles intelectuais, né? E ele se baseia no consumo compartilhado de um produto ou serviço. Então, por exemplo, naquele vídeo que eu fiz sobre o carro, você tem os carros espalhados pela cidade, o carro é aquele ativo físico e você paga pelos minutos e pelos quilômetros que você percorre com aquele carro, e você pode pegar num lado da cidade, eu pego aqui, por exemplo, na minha rua, aqui do lado de casa, se eu quero ir para uma padaria, que tem uma padaria super bacana, do outro lado da cidade, eu pego o carro, 15 minutos eu tô lá, se eu fosse de metrô ia demorar 45 minutos, então é muito mais prático, muito mais rápido, acaba sendo barato, mais eficiente para mim, principalmente se eu tiver com o carro cheio, se for eu, a minha esposa e mais amigos, em vez de cada um pagar, por exemplo, 2 euros pelo ticket, pelo bilhete do metrô, a gente acaba pagando, sei lá, 5, 6 euros no carro, então acaba sendo mais econômico dependendo de quantas pessoas que você tem, sem falar da praticidade. Então é toda uma economia em compartilhamento. Eu chego lá, deixo o carro, tranco, uma outra pessoa vai, pega. Isso acontece muito. Às vezes eu deixo o carro, 5 minutos eu passo depois na mesma rua, o carro não tá mais lá. Alguém já pegou, alguém já reservou e alguém já foi utilizar. Então é um serviço que está realmente em alta demanda. O grande conceito aqui da economia compartilhada é ela ser uma economia baseada no uso e não na posse. Então, por que ela inovou e por que ela está sendo tão popular? É porque você não precisa ser dono daquilo que você está usando. Você simplesmente usa aquele serviço, aquele produto, e você compartilha o uso com outras pessoas. E aí você consegue ser mais eficiente em termos de custo, em termos de optimização dos recursos que você está ali usando. Então, é uma coisa que é muito... tá dando muito... tá colocando aí na cabeça dos consumidores também que tem aquela questão mais de sustentabilidade, ser mais otimizar mais os recursos, também acaba sendo uma grande vantagem, um grande ponto positivo para esses consumidores. Então, ele aproveita os recursos que estão ociosos e ele otimiza, tornando esses recursos mais úteis. Então, alguns exemplos aqui que a gente tem de mobilidade. Então, por exemplo, bicicletas compartilhadas no Brasil, vocês com certeza conhecem, principalmente se você mora em São Paulo, Rio de Janeiro, tem as bicicletas do Itaú, que você pode pegar em várias regiões da cidade. Aqui a gente tem 2 modelos, na verdade. A gente tem o mesmo modelo que é as do Itaú, por exemplo, em São Paulo, em que elas estão bloqueadas, travadas numa estação e você tem que ir até a estação para pegar e depois deixar numa estação próxima do seu destino. E a gente tem também as bicicletas que elas não estão presas em nenhum lugar, elas estão espalhadas, paradas na calçada e simplesmente você pega e pode devolver em qualquer lugar. A gente tem esses 2 modelos. A gente também tem o compartilhamento de carros e motos aqui na Europa. A gente tem os patinetes compartilhados, que também no Brasil teve. Não é tão abrangente como aqui. Aqui, por exemplo, se eu for aqui em Milão, em qualquer lugar da cidade, qualquer canto, até nas zonas mais periféricas, eu vou ter acesso a esse tipo de coisa. No Brasil, pelo menos pelo que eu sei, em São Paulo, se você pega a região ali da Faria Lima, Paulista, você tem esse tipo de serviço disponível. Se você for em regiões mais periféricas, não. Obviamente, São Paulo é uma cidade enorme, então, claramente, é muito mais difícil de fazer a gestão de um serviço como esse no Brasil, em São Paulo, mas na Europa, que as cidades são bem menores, você consegue fazer a gestão. Até Paris, que é uma cidade bem grande, conseguiu fazer muito bem a gestão desses 2 serviços, das bicicletas e dos patinetes. Você tem os aplicativos de carona, então, por exemplo, se você tem seu carro e você está indo, hoje eu estou dirigindo de São Paulo a Santos, por exemplo, no litoral. Eu coloco no aplicativo, vou sair amanhã às 8 da manhã, se tiver alguém interessado em ir comigo, eu dou carona, isso vai custar tanto. Então, a pessoa que está procurando também no app, ela não tem carro, ela quer ir para Santos amanhã, ela consegue colocar a intenção dela de ir, ela te paga uma contribuição aí para ajudar com a gasolina, os custos de manutenção do carro, e ela vai com você acaba até fazendo novos amigos, conhecendo novas pessoas. Isso também é uma coisa que aqui na Itália, aqui na Europa é muito comum. Um dos serviços mais populares aqui chama BlaBlaCar, que é um aplicativo também muito utilizado. Um outro serviço aí de mobilidade que todo mundo conhece são os aplicativos de motorista. Por exemplo, o Uber. É um tipo de serviço também que já virou queridinho de todos os consumidores. Então, se você tem um carro parado, você pode se tornar um motorista de Uber.
né, para otimizar aquele recurso, e as pessoas que não têm carro ou que querem se movimentar sem carro podem te chamar aí pelo aplicativo e se movimentar de um lado para o outro utilizando o Uber. Obviamente o Uber acaba sendo mais barato em muitos momentos do dia, em outros momentos às vezes não, às vezes o táxi compensa mais. Então a grande vantagem do Uber é ele ser um livre mercado. Se você tem um monte de motorista, ou seja, uma grande oferta de motoristas no mercado, o preço cai. Se você tem escassez de motoristas e a demanda é mais alta do que a oferta, você acaba elevando os preços. O que é justo para os motoristas e também é justo para os consumidores aí que querem utilizar o serviço. Você acaba equilibrando, porque quando você tem, por exemplo, uma oferta maior, muita gente querendo utilizar e pouco carro, incentiva pessoas que não estavam dirigindo a entrarem porque o preço subiu e aí em determinado momento você volta ao ponto de equilíbrio. Isso que é o mais bacana aí do livre mercado e desses aplicativos de economia compartilhada. Uma outra coisa que também um outro exemplo são os coworkings, também ficou muito popular. No Brasil tem um monte, na Europa tem um monte, nos Estados Unidos tem um monte. Basicamente, você não tem um escritório, você quer usar por um dia ou 2 na semana, ou você quer ter um escritório um pouco mais fixo, ou só um escritório para poder fazer reunião com o cliente, você trabalha de casa. Se você é um autônomo, alguma coisa do gênero, você consegue alugar aí espaços de escritório que você usa de vez em quando. Você conhece também um monte de gente, conhece fazer networking, você consegue fazer business em muitos desses coworkings, então também é uma forma muito bacana de otimizar o espaço do coworking, um espaço que está disponível para as pessoas, e você, em vez de você ter que alugar um espaço físico, que já te custa uma mensalidade aí todo mês muito mais alta, pelo fato de você estar alugando um espaço sozinho, quando você faz isso num coworking que você compartilha com outras pessoas, também acaba sendo muito mais acessível e muito mais otimizado. Um outro exemplo que também é muito comum são os Airbnbs. Então, se você tem sua casa de praia, se você tem sua casa numa grande cidade que tem demanda por turistas para poder ficar hospedados, você pode colocar essa sua casa, essa sua propriedade aí dentro do Airbnb. E aí os consumidores que estão procurando passar um fim de semana, passar umas férias, ou simplesmente a trabalho também, mas querem ficar num apartamento em vez de ficar no hotel, eles podem utilizar os serviços do Airbnb. Tem Couchsurfing, enfim, tem um monte de aplicativo nessa parte de propriedades também que você pode colocar, que também os consumidores adoram. E por último, que eu acho de exemplo aí, os aplicativos de entrega de comida, Rappi, iFood, enfim, todos esses aplicativos que você consegue utilizar para fazer entrega de comida de restaurante, mas também de supermercado, os consumidores também adoram, porque você não tem que sair de casa, os custos que você paga aí para entrega às vezes são super baixos, você também está empregando um monte de gente que talvez precise fazer esses serviços de entrega, então é toda uma economia, por isso que eu falei, uma economia que envolve a parte social e a parte econômica, por isso que eles chamam de economia compartilhada. E os projetos de economia compartilhada são super bacanas, eu adoro. No Consumer Choice Center, no Centro de Escolha do Consumidor, a gente fala bastante de economia compartilhada. A gente é super a favor, a gente apoia as economias compartilhadas porque elas são completamente inovação. Elas trazem sempre uma coisa nova que os consumidores podem se beneficiar e os consumidores, pelo que parece, adoram esses tipos de aplicativos, esse tipo de inovação. Eles aderem a esses serviços muito mais do que eles aderem a serviços antigos. E a gente, no Consumer Choice Center, a gente lançou vários índices que mostram quais são as melhores cidades no mundo para você utilizar serviços de economia compartilhada. A gente tem um específico para a Europa, um ranking global, e a gente soltou em 2021 um ranking para a América Latina. E se você está pensando em viajar, se você está pensando em conhecer novos lugares e você quer saber, por exemplo, se eu for para a Itália, se eu for para a França, se eu for para os Estados Unidos, enfim, se eu for para algum destino que eu estou querendo conhecer, quais são os serviços que eu teria disponível naquele lugar? Eu vou ter Uber disponível, porque tem muito lugar que baniu Uber. Eu vou ter patinetes para eu poder me locomover de um lado para o outro sem ter que, por exemplo, chamar um táxi, ser muito mais eficiente em termos de custo, se eu quiser fazer um mochilão um pouco mais econômico. Eu vou poder pedir comida no meu Airbnb, se eu precisar, se eu não quiser sair, andei o dia inteiro, fui no museu, visitei o dia inteiro, voltei para casa, hoje não quero sair, quero pedir uma comida aqui em casa para descansar e amanhã eu volto a turistar. Você pode ver se aquele aplicativo tá ou não disponível. Então a gente lançou esse índice super bacana e ele coloca quais são as cidades mais abertas a esse tipo de economia, quais são as cidades que mais são abertas mesmo, quais as cidades que recebem, recepcionam esse tipo de serviço sem legislação excessiva, sem impostos adicionais, sem burocracia adicional. E na nossa sharing economy aqui
da América Latina, em primeiro lugar em 2021 ficou o Rio de Janeiro. São Paulo ficou em terceiro lugar. A diferença é muito pequena, você pode olhar depois a metodologia e ver o que diferenciou uma com a outra. Mas o bacana dessas duas cidades aqui na América Latina é que eles têm Airbnb, eles têm Uber disponível, você tem os aplicativos de patinete, você tem de bicicleta, você tem um monte de infraestrutura e principalmente você não tem taxas e impostos excessivos para quem quer colocar, por exemplo, a sua propriedade num Airbnb. Você não tem regulamentação desnecessária, porque existem lugares, por exemplo, que você precisa de uma permissão da prefeitura especial para poder colocar sua propriedade. Você paga mais imposto se você está colocando no Airbnb do que você pagaria, por exemplo, para alugar para uma pessoa que mora ali na sua cidade, né, para uma pessoa que está realmente querendo alugar um apartamento na cidade por um longo período. Enfim, existem diferenças entre as cidades, e as cidades, obviamente, que têm menos burocracia e menos empecilhos para que esses produtos e esses serviços estejam disponíveis, são as melhores cidades no nosso ranking. Então, se você está curioso, você quer conhecer mais, eu vou deixar aqui o link na descrição para você poder dar uma olhada, mas eu também incentivo vocês a darem uma olhada ali no nosso site do Consumer Choice Center e do Centro de Escolha do Consumidor, porque a gente tem um monte de estudo, um monte de coisa bacana que vocês vão gostar. Se vocês não conhecem a gente, também segue lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim, a gente tá em todas as redes sociais se vocês quiserem seguir a gente. Tá bom? É isso que eu queria falar hoje aqui no programa. Eu acho que o programa ficou um pouquinho mais curto hoje, mas esses são os tópicos aí mais importantes. Eu quero também trazer aqui um pouco mais de documentários e colocar no YouTube mais documentários e pequenos, né, docs que eu chamo, falando sobre assuntos diferentes. Então, se você tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários o que você quer saber aqui da Europa, o que você quer saber de produtos e serviços inovadores, economia compartilhada, legalização da maconha, enfim. Todas as suas dúvidas com relação a esses assuntos mais polêmicos dos consumidores, deixem aqui nos comentários que eu vou tentar fazer um vídeo e explicar. E também vou tentar trazer aqui para vocês, eu tento sempre alternar aí entre um pouco de vídeo comigo falando para vocês, um episódio do podcast em que eu sento, falo dos tópicos mais importantes e também episódios em que eu entrevisto alguma outra pessoa. A última entrevista que eu fiz foi com o Leandro Narlock, falando sobre histeria ambiental. Se você ainda não viu esse vídeo também, vai lá no canal, assiste, porque esse vídeo ficou super bacana, uma conversa de 1 hora em que a gente falou sobre histeria ambiental. Se você precisa se sentir culpado por não comer alimentos orgânicos, você acha que você precisa se sentir culpado? Vai lá ver o vídeo para você entender o que ele acha. Tá bom? Obrigado por assistirem esse vídeo, espero ver vocês na semana que vem. Até a próxima. Tchau!